Então, pessoal, vamos lá. Estamos dando continuidade ao curso de HTML. Estamos aprendendo fragmentado a síntese do HTML para a gente começar a depois juntar tudo e fazer um site. Então, vamos lá. A última aula a gente trabalhou com tabelas. E esta aula iremos trabalhar com links. Então, vamos criar o nosso arquivo, então. Ctrl N, Ctrl S. Salvo no seu arquivo, na sua pasta das últimas aulas, HTML. Vou salvar como 06, traço, 06, traço, elemento, link, ponto, HTML. Salvei. Lembrando que ele está aqui, ó, no meu elemento raiz. Vamos criar nossa estrutura básica, HTML. Vou tirar isso aqui, ó, para parar de parecer que nem a introdução. Salvei. Legal. O que a gente vai fazer aqui agora? Como vamos trabalhar link? Para que serve link? Deixa eu só ocultar o meu painel. Então, o link serve da seguinte forma. Então, vamos lá. O link, ele serve para a interação do usuário. E claro, e direcionamento a outras páginas HTML. Outras páginas HTML. Legal. Só o que eu tenho que entender? Eu tenho dois tipos de links, categorias. Quais são os dois tipos de categoria? Então vamos lá. Categoria. Categoria. Quais são os links que a gente tem? Temos o relativo. Para que serve o relativo? Você tem um projeto, e esse projeto seu tem várias páginas, e de uma página para outra você tem que interagir com essa página. Isso são chamados sites interativos, links interativos, porque você está navegando em seu próprio site. Então, são links direcionado a páginas, ou conteúdo em seu próprio site. Página index. O que é uma página index? A página index sempre é o seu primeiro arquivo. Lembrando que todos os arquivos que a gente está criando agora, estamos colocando por aula 1, aula 2, aula 3. Quando você criar um site, sua primeira página, aquela que você digitar www.com. alguma coisa, é sempre default ou index. Então, seguinte forma. Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer? Ele vai adicionar para os seus próprios sites. Então, da index para contato, para quem são os produtos. Então, sempre são essas páginas. Então, e temos também, ó, o absoluto, outro tipo de categoria, que é o absoluto. O absoluto. Legal. O que são absolutos? São links que não faz parte, que não estão no seu site. São links que direcionado para páginas externas. Como assim? Vou colocar um exemplo bem simples. Quando você usa o HTTP, porque o HTTP ele não está no seu próprio site, tem outro, está sendo direcionado para outro site. Por exemplo, você quer direcionar para o Google, www.google.com. Ou seja, quando você usar o HTTP e direcionar ele para outro site, são os links absolutos. Legal. Então eu sei que links são
um texto, ou uma palavra que vai me direcionar para outro documento que seja o HTML. E como que eu crio esses documentos, esse link? Da seguinte forma, através da tag A, que é uma âncora. Então eu cliquei em abrir. Ao eu abrir ela e fechar com uma tag de grupo, o que tiver dentro dela, ela vai gerar uma ação. Então quando eu gerar uma ação, vai ser gerado algo. Só que, porém, quando eu salvar e clicar aqui, vou colocar o nome dela aqui, ó, link. Para onde eu tenho que direcionar? Qual é a página que eu vou abrir? Daí eu tenho dois tipos de atributos que vão me ajudar, que vai ser meu direcionamento. Lembrando, a tag A de âncora, ela não vai falar assim, opa, isso aqui é um link. Só que sem atributo ela não faz nada. Mas o que é um atributo? O atributo ele serve ou para gerar informação ou para gerar uma mudança visual. Nesse caso vai gerar uma mudança de um estado para o outro, uma interação com o usuário. Então vamos lá, seguinte forma, para eu fazer esse link funcionar, eu tenho que colocar, vou abrir o site lá só para mostrar para vocês. Ó. Vou abrir meu conteúdo, elemento 6, perceba que ele apareceu aqui, ó, link, ele apareceu para mim, porém, ele não expressa para o usuário, se eu passar o mouse ali em cima, ele não expressa para o usuário que é um link. Para ele expressar para o usuário que é um link de direcionamento, eu tenho dois atributos. Então vou voltar no código, esses dois atributos são atributos de links, ó. Os mais utilizados, eu tenho mais. Eu tenho um atributo target, ou seja, ele vai falar como vai ser, ó, como vai ser aberto esta ou esta página. Como que é o alvo dela? E esses dois valores são, quais são os valores? Você tem o blank. O que o blank faz? O blank ele vai abrir em outra aba. Então abre a página em outra aba do navegador. Aba do navegador. Outro valor, outro tipo de atributo, self. Outro valor self. Ou seja, sobrepõe a janela ou a aba atual. Então vamos lá, vamos fazer o teste. Vamos salvar, vamos descer. Criei meu link. Opa, salvar, esqueci, ó, salvei. Vou criar meu link aqui, ó. Vamos lá. Meu atributo href. Opa, para quem que eu vou direcionar? Como que funciona? Seguinte forma, vamos dar uma olhada aqui, ó, fiz um mapinha. Seguinte forma, vamos supor que isso aqui é uma imagem, é um mapa do meu projeto. É um mapa do meu projeto. E esse mapa do meu projeto, ele tem uma pasta, que no nosso caso é HTML, que é uma pasta principal chamada HTML, e dentro dessa pasta eu tenho outros arquivos dentro dela aqui, ó, eu tenho outros arquivos. Perceba que dentro dessa pasta, no mesmo diretório, eu tenho um index.html, lembrando que o primeiro arquivo que vai mostrar meu arquivo principal, minha tela principal é o index.html. E dentro dessa pasta principal, eu tenho outro arquivo chamado quemsomos.html, eu tenho outro arquivo chamado contato.html, eu tenho outro arquivo com produto.html, ou seja, está dentro da pasta principal, a raiz principal. E dentro dessa pasta, se eu seguir essa linha aqui, eu tenho uma pasta chamada img, onde eu vou guardar os meus arquivos de imagens. Como eu sou uma pessoa organizada, eu vou começar a guardar essas coisas em seus próprios pastas adequadas. Descendo, eu guardei tem outro arquivo aqui chamado JS, que vai ser meus arquivos JavaScript. E outro arquivo aqui vai ser meus arquivos de folha de estilo. Se você descer um pouquinho mais, ó, eu tenho aqui, ó, outra pasta. Essa pasta chamada categoria pode ser que seja alguma coisa referente a alguma página de um arquivo desse. Então, quando eu tiver um arquivo, quero fragmentar os meus arquivos cada vez mais, organizar, perceba que eu coloquei um exemplo só, categoria. E que dentro dessa categoria, que está dentro do arquivo principal, dentro da pasta principal, ela tem arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3 HTML. E que dentro dessa pasta categoria, você tem outra pasta chamada cat01. E que dentro dessa pasta cat01 ou diretório, você tem um arquivo chamado HTML4 e 5. Legal. Vamos supor que a gente estamos aqui, ó,
no HTML, na pasta principal. Vamos supor que aqui é o arquivo que a gente está mexendo, que é o aula 6. Eu quero abrir a aula, vamos supor que eu quero aqui embaixo seja a aula 5 de tabela. Então vamos voltar lá para o nosso código. Ó. Vamos supor aqui, ó, que eu quero, esse meu arquivo, esse é a aula 6, eu quero abrir a aula 5 da aula anterior. Isso está no mesmo diretório principal. Então eu vou colocar 05 traço, opa, o nome que está lá, ó, 05 espaço traço, do jeito que está escrito aqui, ó, espaço, elemento. Perceba que o editor ele traz para mim quando você está na mesma pasta principal. Ao você clicar, ó, ele preenche para você. Então você está falando da seguinte forma: quando você clicar no link, abra este arquivo que esteja na pasta principal do mesmo arquivo aula 6. Então está aqui, ó. Vou salvar, salva, volta para o navegador, atualiza o navegador. Perceba que agora ele apareceu meio roxo e sublinhado. Quando você passa, dá uma olhada aqui embaixo, ó, embaixo aqui, quando você passar o mouse e deixar o mouse estacionado, ele vai mostrar qual o arquivo que ele vai clicar. Então quando você clicar aqui, ó, ele vai falar, opa, esta parte aqui de baixo, onde aula HTML aula 5, que ele vai direcionar. Quando eu clicar, ó, quando eu clicar, ele me direcionou para cá. Vou voltar para o histórico, ó. Quando eu passar o mouse, dá uma olhada aqui embaixo, deixar o mouse em cima, ó, ele deixa na parte embaixo, ele deixa a ponta direcionando. E se você clicar e deixar pressionado, perceba que ele mudou a cor do clique. Quando você soltar, ele vai para a página. Volta para o estado do navegador, ó, voltou. Se você atualizar, ó, ele não vai mudar nada. Beleza, eu vou fechar de novo, ó. Vou fechar, vou abrir meu navegador, vou na página, comprou? Vou link, pedir para abrir. Perceba que ainda continua aqui, ó, não mudou nada. Vou voltar. Vou criar mais um elemento aqui, ó. Vamos supor que eu quero abrir a aula 4 aqui, ó. Então vou fazer a mesma coisa. Vou dar um A, href, vou colocar o nome da página do arquivo que eu quero, 4. Se você quiser que ele direcione para mim, você colocar 4. Elemento, ó, aula 4, vou pegar aqui, ó, não ordenada, vou pegar lista ordenada. Cliquei, vou fechar aqui para ficar mais fácil. Vou colocar o nome aqui, ó, link 02. Vou salvar e vou visualizar, ó. Vou dar um F5. Perceba que os dois pareceram grudados, porque são tags inline. Se você dá um F12 no seu navegador, ó, no Chrome, clicar aqui, ó, você vai perceber que cada um, ó, tem a sua própria abertura e fechamento, ó. Abertura e fechamento, ó. Beleza? Se eu clicar, vou fechar aqui o navegador, fechar o Dever2, vou voltar aqui, ó, eu vou fazer ficar embaixo. Ou eu posso colocar em parágrafo, ou eu posso pular uma linha, quebrar linha. Coloquei um BR, vou voltar, vou dar um F5, pulou. Quando eu clicar aqui, perceba, ele vai me direcionar para a próxima página, que é o link lista não ordenada. Cliquei, opa, me mostrou lista não ordenada. Legal. Vou voltar aqui, ó, vou clicar aqui, ó. Quando eu clicar em voltar, ele volta. Interessante, só que porém, perceba que ele está substituindo a própria página, a própria aba, ó, substituiu. E eu falei para vocês da seguinte forma, que eu tenho dois atributos targets, que ele faz, ou ele abre a mesma aba, ou sobrescreve a mesma aba, ou ele abre uma aba à parte. Atual está escrito aqui, atual. Então vamos lá. Esqueci de colocar também o atributo href aqui, ó. Href. O que o href faz mesmo? Então, ele direciona o link, ou o texto, para a página que será aberta. Então vamos lá. Seguinte, eu vou colocar aqui, ó, voltando ao conteúdo no segundo link, eu vou colocar aqui, ó, aula, vou colocar target,
Lembrando que eu posso ter, depende do tipo da tag, eu posso ter um ou mais atributos. Target, vou colocar aqui, ó, blank. Vou dar um enter só para visualizar, blank. Vou salvar, vou no navegador, lembrando de salvar primeiro, ó, salva, volta ao navegador, dá um F5. Ao você clicar, olha o que vai acontecer, se eu tenho uma aba, ao clicar, ó, ele abre outra aba. A outra aba anterior continua o link. Ao clicar, ele abre outra aba. E assim vai indo. Ao clicar, ó, ele vai abrindo uma aba para vocês. Ó. Aba. Ele vai abrindo uma aba para vocês. O outro ele sobrescreve. Ó. Vou voltar no histórico do navegador. Voltei. Olha que interessante. E se eu colocar selfie aqui? Ó? Selfie. O que vai acontecer? Ele vai sobrescrever o conteúdo. Então eu vou voltar, vou salvar, vou dar um F5, ó, vou clicar, ó, ele vai sobrescrever a aba atual. Voltei. Então, olha que interessante. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Blank, ele abre outra aba. Self, ele sobrescreve. Só que aqui eu não coloquei nada. Nesta aba de cima 31, eu não coloquei nada. Se eu não coloquei nada, por padrão ele já é o quê? Self. Mas se eu quiser especificar, eu posso deixar mais específico. Self. É a mesma coisa se deixar oculto. Então eu vou salvar, eu vou dar um F5. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Voltei. Olha que interessante. Se esse site, se esses links aqui, ó, estão sendo abertos no meu próprio site, que tipo de categoria que ele é? Relativo ou absoluto? É claro, ele é tipo de categoria relativo. Porque ele está abrindo o meu próprio site, meu próprio conteúdo. Beleza? Salvei. Então, eu tenho link, href, vamos lá. Eu tenho a tag A, que específica vai ser uma âncora de abertura. Eu tenho o atributo href, que dentro, entre aspas, eu tenho o que vai ser direcionado. Que, lembrando, se ele está na mesma raiz, o que é a mesma raiz? Se ele está na mesma raiz, os dois arquivos estão na mesma raiz, eu só coloco o nome do arquivo. Legal. Target, se ele vai abrir uma aba ou se ele vai sobrescrever a aba, vai em cima do site. Nesse caso, é claro, ele vai sobrescrever. É claro, se você tiver, quando você estiver criando o seu site, home, produto, quem somos e contatos, você não vai abrir ele em outros sites, você vai abrir ele sobrepor um em cima do outro. Legal. Vamos montar nosso conteúdo aqui, ó, nossa navegação aqui, ó. Vamos supor, vamos supor aqui, ó, que eu vou criar um diretório chamado categoria. E nesse diretório eu vou colocar aqui um arquivo HTML. Eu quero que um dos meus arquivos acesse o meu arquivo HTML que esteja na categoria, na pasta categoria. Porém, ele não está mais na pasta, ele não está mais no diretório principal, então eu tenho que navegar até esse arquivo aqui. Então vamos voltar lá no nosso conteúdo, ó. Vamos voltar lá. Seguinte, vem aqui abre o seu painel, clica aqui na pasta, vamos criar um diretório chamado categoria. Clica aqui na pasta, vamos chamar um diretório chamado categoria. Dentro desse diretório, seleciona ele, você vai criar um arquivo HTML chamado arquivo 1. Clica no mais e vai colocar arquivo 01.html. Arquivo 01.html. Cria ele, automaticamente ele já abre para você. Cria a especificação do HTML. Eu vou tirar aqui, que não precisa, por enquanto vou tirar aquela tradução. E vou colocar um texto aqui, ó, um título, H1. Vou colocar aqui, ó, arquivo 01. Legal, se você olhar, eu fiz um arquivo dentro da pasta categoria, com a tag com um título chamado arquivo 1, que está dentro da minha pasta raiz, que eu vou chamar ela. Eu vou primeira coisa que eu vou fazer,
eu vou abrir esse arquivo, eu vou abrir este arquivo no navegador, ver como ele está. Então eu volto para o navegador, vou clicar aqui para abrir uma aba, Ctrl, perceba, ó, meus arquivos principais, que está dentro da minha pasta HTML, eu vou abrir o diretório categoria, vou abrir o arquivo 1, ele vai abrir aqui para mim. Abriu aqui. Legal, o que eu vou fazer? Vou criar um link aqui, quando eu clicar, ou ele sobrepõe esse arquivo, ou ele abre, ou ele abre uma aba, que vai ter que abrir esse arquivo aqui para mim. Então vamos voltar lá, ó. Então, volta para o elemento link na página, vou dar um clique aqui, ó. A gente vou ocultar um pouco aqui, ó. A gente vai navegar, ó. Vamos navegar entre pasta. Navegar entre pasta. Então vamos lá. Primeira coisa, meu elemento, esse arquivo aqui está no diretório principal, root. Então vamos lá, raiz. Então, legal. Aqui dentro eu vou colocar para onde ele vai linkar. Então eu vou colocar, ó, link 01 ou colocar arquivo 01. Porém, somente isso aqui vai ser necessário? Não vai ser necessário somente isso. Então eu tenho que ter um atributo href, é o que vai me direcionar. Então eu vou dar um espaço href. Legal, lembrando que, vamos lá, meu elemento está aqui e o que eu quero abrir está dentro da pasta categoria, que está aqui, o arquivo 1. Então vamos lá, seguinte forma, vamos voltar à nossa explicação aqui, ó. O elemento aqui, eu tenho que estar dentro dessa pasta categoria, e aqui está dentro da pasta root. Então volta, então vamos lá, coloca o nome da pasta, categoria, categoria barra. Quando eu colocar barra, depende do editor, ele já traz para mim todos os arquivos que estão aqui, ó, todos os arquivos estão aqui. Nesse caso, eu tenho o arquivo 1, só tenho um, se eu tivesse vários, então eu coloco o nome do arquivo que eu quero, ó. Arquivo, ó, arquivo 1. Legal, então eu estou falando que quando eu clicar nesse texto, que está aqui nesse arquivo, ele vai entrar nessa pasta e entrar aqui. Então, eu vou salvar, vou voltar no navegador, vou atualizar aqui, ó, vou atualizar. Opa, está na mesma linha. Deixa eu só pular uma linha aqui, ó, quebrar uma linha. BR, vou quebrar uma linha, vou salva, volto no navegador. Quando eu passar o mouse, passei o mouse, ele vai mostrar na parte aqui de baixo, para onde estou direcionando. Perceba, dá uma olhada, está lá, HTML, categoria, barra, arquivo 1. Quando eu clicar, ele vai para esse arquivo. Vou voltar pelo navegador. Perceba que eu não tenho o link de voltar aqui, eu vou voltar para o navegador. Ó. Cliquei em voltar para o navegador. Legal, então eu estou fazendo o quê? Estou navegando entre pasta do meu projeto. Legal. Se eu colocar aqui, ó, vou ocultar um pouquinho aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, target. Se eu deixar como tá, ele está usando como self. Se eu colocar como blank, ele vai abrir uma aba. Então eu vou colocar aqui, ó, blank. Vou salvar, vou voltar para o meu conteúdo, vou dar um F5. Vou clicar, vou até fechar isso aqui, ó. Vou clicar, perceba que ele vai abrir uma nova, atualiza, né? Ele vai abrir uma nova aba para mim, ó. Abriu uma nova aba para mim. Legal. Então, se você olhar o seu diretório aqui, ó, você entrou nesse arquivo. Então, vou fazer de novo. Eu vou criar mais um link, que ele vai entrar dentro da pasta categoria e vai entrar dentro e vai mostrar o conteúdo do HTML que está no arquivo 2. Então, vou fazer mais um aqui, ó. Vamos voltar. Abre o seu painel, vem aqui na lateral, seleciona a pasta categoria, clica no sinal de mais, cria um arquivo HTML, arquivo 02.html, ele criou para você. Cria a sua estrutura HTML, ele criou. Vou tirar isso aqui de novo. Então vamos lá. Ao ele criar para você, vou colocar aqui, ó, vou ocultar o painel, vou colocar aqui, ó, um texto, H1, vou colocar arquivo 2. Arquivo 2. Legal.
Então, voltando lá, volta para o painel. No seu painel, você tem, volta para o seu arquivo 6 aqui, ó. Você vai criar um link que ele vai entrar dentro da pasta categoria, e que dentro dessa pasta categoria, ele vai abrir para você o arquivo 2. Então, vou vir aqui, ó, BR, vou criar uma tag A, que dentro dessa tag vou colocar um href, que vai entrar dentro da pasta categoria. Vamos lá, dentro da pasta categoria, barra, que dentro dessa, agora perceba que ele mostrou para mim, que ele vai ter agora, ele vai entrar dentro do arquivo 2HTML. Abriu, eu vou deixar ele sobrepor. Então eu vou colocar aqui, ó, arquivo 02. Vou salvar e vou voltar no conteúdo. Salvei aqui, vou para o navegador, atualizo, volto para a aba aqui, atualizo. Apareceu. Quando eu clicar, ele vai aparecer aqui para mim, ó, o arquivo 2. Vou voltar para o histórico. Ó. Passei o mouse, sempre dá uma olhada aqui embaixo, ó, o nome da pasta e o arquivo que ele vai abrir. Ó. O nome da pasta e o nome do arquivo que ele vai abrir. Cliquei, abri para mim, volto para o histórico. Legal. Caso aqui ele está entrando, navega entre pastas, ou seja, está entrando. Caso eu errar alguma coisa aqui, ó, errei a extensão, salvei, volto no navegador, vou dar um F5. Ó. Ao clicar aqui, ó, ele dá um erro, arquivo não encontrado. Isso aqui vai ser comum até vocês acostumarem. Então vamos voltar, salvei, legal. Desculpa. Vou voltar no código, vou colocar o código certo. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Se você olhar certinho, eu tinha um arquivo aqui, ele entrou dentro desta pasta e pegou um arquivo desse. Só que, porém, vamos lá, e se eu tiver mais uma pasta, dentro do categoria, e esse arquivo que vai linkar está fora. Então, eu tenho que entrar cada barra, cada nome, barra, entra num arquivo, num diretório. Então, eu vou colocar o nome da pasta que eu quero entrar, categoria, o nome outro da pasta, barra o nome do arquivo que eu quero. Então vamos fazer lá, vamos colocar cat, vamos criar agora um arquivo chamado, um diretório chamado cat. E dentro desse cat, vamos colocar arquivo 4. Então volta aqui, abre o painel, dentro do diretório, categoria, clica nele, você vai criar mais um diretório. Ó. Clicou, você vai colocar aqui, ó, cat 01. Lembrando, você tem um diretório lá, ó. Você tem o seu diretório principal, onde você tem um diretório chamado categoria, e dentro da categoria você tem um cat. Vai criar um arquivo lá dentro, ó. Seleciona e clica mais, ó. Quando você clicar nele, você vai colocar aqui agora, ó, arquivo 04.html. Você vai criar outro arquivo, clicar em Enter nele, clicou aqui para mim. Vou criar uma estrutura HTML. Criei uma estrutura HTML. Legal. Criei uma estrutura HTML. Vou dar um Enter aqui. Ó. Vou colocar aqui, ó, arquivo H1. Vou colocar aqui, ó, arquivo 04. Arquivo 04. Legal. Vamos voltar para o nosso painel. Então você vai voltar para o seu elemento, sua página HTML6, você vai criar um link, então vamos criar um link, vou dar de novo, ó, um BR, vamos criar um link, ó, que vai entrar dentro do arquivo 4, então vamos lá, href, legal, só que porém, eu estou dentro do link, eu estou dentro do diretório principal, que é o arquivo 6, ele tem que entrar dentro da categoria, que dentro da categoria tem que entrar no cat1 e que dentro do cat1 ele tem que achar o arquivo que eu quero. Então vamos lá. Categoria barra cat 01 barra o nome do arquivo que eu quero. Nome do arquivo. Vou fechar. Vou colocar a tag e a de abertura e fechamento e vou colocar o que eu quero, o nome da pessoa que vai clicar. Então vou colocar aqui, ó, arquivo 04. Lembrando, isso aqui é uma explicação, depois é como vai fazer links. Vou salvar, vou no meu navegador, vou atualizar e vou clicar aqui. Quando eu clicar no arquivo aqui, ó, ele vai me direcionar
para o arquivo 04. Lembrando, olha aqui em cima, ó, você está no diretório principal, HTML, onde no HTML você entrou dentro de uma pasta chamada categoria, dentro da pasta categoria você entrou dentro de uma pasta chamada cat01, e dentro dessa pasta você achou um arquivo chamado arquivo04.html, beleza? Então vamos voltar para o nosso código. Então, pessoal, o que a gente aprendeu hoje? O links relativo, onde o link relativo você tem, onde você está navegando, onde o HR é um atributo que vai direcionar você para a página que você quer, onde vocês têm os atributos self ou blink como valor do target. Lembrando que você pode navegar entre pastas, arquivo 1 e arquivo 2, e cada pasta que você tiver, você pode navegar. Lembre sempre que você está nome da pasta, nome de outra pasta e nome do arquivo que você quer. Então a gente está navegando. Na próxima aula a gente vai fazer o contrário. Como assim o contrário? Eu estou dentro de uma pasta e quero acessar o elemento principal de uma pasta, de outra pasta. Então a gente vai navegar. Nesse caso a gente entrou de uma pasta, foi entrando numa pasta. Na próxima aula a gente vai subir um nível, vai subir ainda mais. Beleza? Então tá, pessoal. Então por enquanto, sobre links relativos, está mais ou menos isso. Na próxima aula iremos continuar com isso. Beleza? Então até a próxima aula.